Pois é. Graças a Deus. Paz do Senhor a todos. Pastor Afonso aqui do bairro de Plataforma. Estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast. Já quero agradecer desde já a sua companhia. Você que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast com Pastor Afonso. Eu sou muito grato por cada like, por cada compartilhamento. Você que tem comentado, muito obrigado. Quero agradecer a todos os participantes. E hoje estamos aqui mais uma vez sendo agraciado com a presença do nosso pastor Sandro, da Igreja Batista São João do Cabrito, aqui na suburbana, mais conhecida como a Afrânio Peixoto. Que Deus abençoe a todos. Estaremos ouvindo o nosso pastor. Você e eu seremos agraciados. Estaremos hoje com um tema falando sobre o tabernáculo, não é assim, pastor? Tabernáculo. Vou passar a palavra para o pastor, para ele dar continuidade. Estaremos orando e eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo e com você. Tenha certeza que Deus vai se revelar através desse estudo, em nome de Jesus. Pastor Sandro, já quero agradecer ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu fico mais uma vez lisonjeado por estar aqui, nesse canal de extrema importância. Acredito eu que esse canal no YouTube, essas mensagens trazidas aqui têm chegado a vidas que precisam realmente aprender um pouco da palavra de Deus, ter comunhão com Deus, E isso é interessante. Com certeza. Nós apontarmos a palavra como direção, como a sua aceitação, sem a sombra de dúvida. Sim. E estar aqui nesta noite deixa o meu coração regozijado de estar com meus irmãos, pastor Afonso, Amém. Os amigos que a gente também repassa os vídeos. Isso. E também eu acredito que isso tem contribuído na vida espiritual de cada um, Desde já eu quero também agradecer, desculpa aí, quero agradecer também as pessoas que o Senhor pediu uma força para se inscrever no canal. Vou aproveitar a oportunidade. Sim. Muito obrigado. Você que o pastor Sandro pediu para se inscrever, chegou aqui a notificação. Obrigado de verdade, que Deus continue te abençoando. Você que não se inscreveu, se inscreva. Amém. Isso é muito importante, se inscrever e trazer esse conteúdo a outras pessoas, É realmente, de fato, é muito importante. Então, hoje teremos aí esse assunto que não foge, não se cria polêmica, porque é algo histórico, é algo real, Não podemos fantasiar, nem é uma utopia, é algo verídico. Isso. Nós caminharmos nessa trilha, que é a construção de Israel, e dentro da construção de Israel, Deus ele se manifesta trazendo o seu tabernáculo, a casa de Deus, a morada de Deus entre os homens, Então nós vamos caminhar nesta noite dessa forma. Eu vou deixar uma introdução, para o senhor tirar nessas nossas dúvidas. Eu já estudei muito sobre o tabernáculo, primeiramente vamos fazer uma oração. Peço para o senhor fazer essa oração. Amém. O senhor mesmo, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Você que está em sua casa, feche seus olhos, acompanhe comigo nessa oração, para que Deus fale também ao seu coração. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor e a tua infinita misericórdia. Sim, meu Deus. Por essa manhã, meu Deus, que ao acordamos lúcidos. Sim, meu Deus. Temos certeza da salvação, certeza da fé em ti. Muito obrigado. Sendo o Senhor nosso único Deus. Por isso, Pai, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante ao teu altar, para que o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações. Muito como obrigado. Precisamos do Senhor. Ó Deus, como disse o salmista, assim como as costas almeja águas dos mares, assim é a nossa alma por ti. Muito obrigado. Por isso, meu Deus, a nossa alma anseia o Senhor, e nesta noite não seja diferente, meu Deus. Nesse momento, ó Deus, que iremos passar aqui nesse canal, sim, meu Deus, seja, ó Deus, um divisor de águas, seja marcante para a vida espiritual, Senhor, para confirmar a nossa fé em Ti. Por isso, ó Pai, nos dá a direção de tudo. Perdoa as nossas imperfeições, as nossas falhas, porque somos homens falhos, mas sabemos que a Sua graça nos basta. É ela que nos elege como homens, ó Deus, que pode estar diante da Tua presença, através de Cristo Jesus. Em Seu próprio nome nós oramos nessa noite. Amém, Jesus. Sim, pastor. Amém. O tabernáculo,
já estudei muito sobre o tabernáculo. Ele é uma tipologia de Cristo. As peças deles, os significados de cada peça, o candelabro, a mesa da propiciação, é uma morada de Deus. Eu quero já, começando essa introdução minha, deixando essas perguntas, talvez para alguém que esteja em casa. O que é, pastor Sandro, na verdade, o tabernáculo que o povo de Deus, que Deus mandou Moisés construir? O que é o tabernáculo, pastor? Perfeito. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre o tabernáculo, você que está no cômodo da sua casa, né, e pode ter a Bíblia aberta, abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 25, é onde Deus começa a trazer um cenário de construção para Moisés. É bom encaixarmos aquilo que já trouxemos a dois programas anteriores, da construção da nação de Israel. Eu quero seguir uma linha de raciocínio. E essa linha, hoje, ela vai se confirmar através do tabernáculo. Nós trouxemos aí a promessa em Abraão, Isaac e Jacó. Nós falamos da construção da nação. Nós falamos da libertação do povo de Israel através de Moisés, né? Falamos todo o projeto de Deus para que uma nação o representasse. Nós falamos das pragas, onde Deus potencializou o faraó em sua resistência a libertar o povo. Eu quero trazer um pouco só desse cenário para que a gente possa entender isso, a questão do tabernáculo. Porque até então, o próprio Abraão ouviu em seu interior a voz de Deus para sair a alcançar a terra que Deus tinha prometido a ele. E dele sairia uma grande nação. E essa construção veio para que as outras nações pudessem agora reconhecer que Deus era um Deus não só poderoso, falamos sobre isso, era um Deus todo-poderoso. Quem via Faraó como um Deus poderoso, né? Pode até se dizer, né? Como todo poder, né? Humanamente falando. Humanamente falando, realmente. Porque realmente o Egito tinha esse poderio. Tinha. As nações que estavam próximas, por causa da fome, veio buscar auxílio no Egito. E sendo José governador, trouxe riqueza a Faraó. Então, Faraó, né, foi grato ali a José por administrar tudo aquilo, mas ali unicamente era Deus tratando o propósito. O povo de Israel estava passando por um propósito de criação da nação. Então, parte do propósito pode haver também ter sentido como um sofrimento. Então o povo sofreu pela fome, veio buscar do Egito auxílio, mas quem representava ali, mesmo no Egito, era Deus através de José. E aquilo ali fez com que o povo viesse buscar e fosse escravo também, e essa escravidão forçou a Deus agora manifestar o seu poder sobre aquele que era poderoso. As nações tinham como o faraó e o Egito uma nação forte, poderosa. Porém agora Deus traz às outras nações os seus olhares para quem? Para aquele que venceu o poderoso. Aquela nação que era forte. Deus agora destrói o poder de faraó e internaliza em outras nações, sendo conhecido como um Deus que colocou o faraó aos seus pés. Então agora ali era a construção de uma nação. Então quando Deus agora liberta o povo do Egito, ali agora fica a marca de uma nação que tinha um Deus todo-poderoso. Então o que nós podemos agora perceber é que nessa construção todos tinham um Deus que se manifestou pelos sinais. E uma das coisas interessantes olharmos para isso, que o povo de Israel sempre conviveu com sinais. Então sinais para Israel não é motivo de poder. Não
não é motivo de poder, porque era uma nação que constantemente ele era envolvido nos maiores sinais que a Bíblia relata. Aconteceu justamente no centro do povo de Deus. Então o povo já estava realmente acostumado com os sinais. Isso. E o que importa trazermos sobre o tabernáculo é a presença de Deus. Porque o povo sabia que Deus, ali agora, foi o que o libertou do Egito. Era um Deus que não tinha rosto, não tinha aparência, ninguém conhecia. Via os sinais de Deus através de Moisés. Mas Deus ali agora quis habitar com o seu povo. Olha que coisa interessante essa linha de raciocínio. A construção do tabernáculo traz justamente não só a ideia de que Deus estaria agora ali habitando na nação de Israel. No meio do povo. No meio do povo. As nações que agora conheciam Israel com Deus Todo-Poderoso estava temendo. E era visivelmente um Deus que era presente. Porque as outras nações tinham suas imagens de escultura. As outras nações tinham seus deuses. Mas o Deus de Israel não tinha rosto, não tinha aparência. E é esse Deus que se manifesta dessa forma com milagres extraordinários, que abriu o mar vermelho, aleluia, que colocou o faraó aos seus pés, que todos os sinais mostram um Deus Todo-Poderoso. E a representatividade do tabernáculo, nós podemos agora, como o senhor colocou logo no início, é uma tipologia do Cristo. Isso. Perceba que na criação, quando Deus ele faz o homem e coloca o homem, nós falamos um pouco sobre isso. No jardim do Éden. Quem estava no jardim do Éden com o homem? Deus. Verdade. Então ali Deus estava presente com Adão. É um Deus de relacionamento. É um Deus perfeito de relacionamento. Querer estar presente, querer ter comunhão. Isso. Querer ter esses laços, né? A fé que está em nosso coração, pastor Afonso, e somos salvos pela essa graça, né, de Cristo, mas não só termos a fé ela quer nos levar a ter comunhão ao autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então, quando no início da criação Deus tinha comunhão com Adão, ele estava presente. Adão tinha comunhão com Deus. Aleluia. Então, aqui é um povo que quando esse povo perde, né, por causa do pecado, perde essa comunhão, Deus quer restaurar. É uma construção. Deus começou, perdeu-se no início, e desde então, Deus começou a traçar e a elaborar um projeto da construção do povo de Deus para estar não só o representando, mas estar no meio do povo. Está envolvido o plano da redenção? Claro. Claro, o plano da redenção. Isso. Porque quando você vai começar a juntar as peças sobre o sacrifício, o primeiro sacrifício foi no Éden. Quando Adão ele peca e ele se envergonha, estava nu com a sua mulher, ele pegou folha de figueira e se vestiu. E o Deus de relacionamento, um Deus presente, ele queria cobrir a nudez do pecado do homem. E o que foi que ele fez? Ele trouxe vestes de animal, pele de animal. Ali representava o primeiro sacrifício, aonde Deus trouxe pele de animal, tirou as folhas de figueira de Adão e de Eva e cobriu o seu pecado. Olha a linha aonde nós vamos chegar agora aqui, o porquê do sacrifício no tabernáculo. Um animal inocente também perdeu a vida também. Ali já representava Cristo. A tipologia de Cristo. Então, quando nós chegarmos aqui nessa construção do tabernáculo,
O tabernáculo que Deus... Eu estava trazendo para a igreja essa semana, a semana retrasada, porque essa semana já entramos no livro de Levíticos, né? Onde começou Deus, depois de ter construído o tabernáculo, o povo precisava ter leis, precisava ter regras, estatuto. Isso. Para que o povo fosse guiado. Isso. Então, quando Deus... É lindo isso, é maravilhoso. Quando Deus pega Moisés e o versículo 25, 26 e o 30, na construção do tabernáculo, nós começamos a analisar todos os detalhes de Deus para a construção do tabernáculo. As hastes de bronze, o véu, as cortinas. Tudo com propósito. Tudo com propósito. Você sabe o que é isso, pastor Afonso? É um Deus organizado, detalhista. Aí chega eu e você na igreja, quer mudar tudo. Para que isso? Para que aquilo? Por que Deus tem esse detalhe na igreja? Não, Deus não muda. Ele é imutável. O senhor colocou até uma imagem aqui, não foi como ilustração, né? Isso, perfeito. O detalhe aqui da cortina, por exemplo. Todas essas artes são de bronze. Essas artes aí... Todas elas são de bronze. Isso. E nós temos aqui a entrada do tabernáculo, a entrada dos santos. Desculpa, a entrada do tabernáculo, isso. A entrada para o átrio. Isso, o átrio, onde ficava o altar de incenso. Isso, aqui dentro. Sacrifício. Aqui é o sacrifício. Isso. Para que a gente possa entender melhor, eu vou detalhar para os irmãos. Pronto. Olha só. O tabernáculo, ele tinha a sua forma quadrada, né? Ela tinha a sua forma, podemos dizer assim, quadrada, para que a gente possa ilustrar com mais perfeição. Isso. E ela tinha aí agora toda fechada, mas a entrada da sua porta dava acesso ao átrio, isso, ao lugar aonde tinha o altar do sacrifício, isso. E a bacia do lavatório. Isso. Então, quando adentrava o tabernáculo, nós tínhamos o primeiro acesso. Maravilha. Então, aqui, onde tinha o altar, era o local onde tinha a queima, ou o chamado do holocausto. Isso. Né? Onde se queimava o animal que representava o ofertante. Porque eu ia ofertar em favor dos pecados. Isso. Então, quando eu precisava dessa redenção, de que o meu pecado fosse coberto, porque até então não era eliminado, era coberto, porque o pecado ia para expiação. Era. Então, eu levava um animal para ser apresentado ao sacerdote. E como era esse animal, por exemplo? Esse animal tinha que ser um animal limpo. Um animal limpo, não poderia ter defeito nenhum. Da primeira cria. Porque aquele animal precisava ser aceito por Deus. Tinha preferência de idade, por exemplo? Era um animal novo. Né? Era um animal novo. Isso. Para que eu pudesse representar, ofertar somente os sacerdotes, para que a gente possa ter essa linha, eram habilitados para manusear toda a estrutura no tabernáculo. Quando Deus ele vai trazer todo o cenário de construção, é bom nós começarmos a entender isso. Todo esse cenário em sua construção, todo o preparo, é somente a tribo de Levi que é ordenado por Deus para executar esse trabalho. Isso. Perceba que Moisés e Arão é da tribo de Levi. Isso. E a tribo de Levi era a única tribo que não usava armamento. Aí a gente pode ir mais para frente, para a gente trazer a clareza da conquista da terra, porque até então agora foi depois que saiu do Egito, Deus ordenou a Moisés para que ele habitasse no meio das tribos. Ele agora está cuidando da moradia dele. Da moradia. Pronto. Então, os levitas foram separados
para justamente administrar todo esse cenário. Então, quando eu trazia um cordeiro, um animal para ser sacrificado em favor, né, para que houvesse a cobertura dos meus pecados, ali o sacerdote, ele imolava o animal para que se saísse, né, o sangue dele, e também todo animal ele é queimado, porque ali todo o holocausto representava a queima do sacrifício. Rapaz, isso é perfeito. Olha só, quando a gente trata na igreja, falando sobre ofertas, sobre dízimos, isso é uma grande polêmica hoje, não deveria. Porque essa construção, tratando-se de tabernáculo, que representa Cristo em todos os utensílios, não podemos esconder que a oferta precisava ser o melhor. E pode-se dizer que o povo, Moisés teve que mandar o povo parar, não foi assim? Com as ofertas para construir o tabernáculo? Sim, porque já estava pronto. Não havia mais necessidade de trazer o coração ouro, voluntário. Isso. O que eu quero trazer é o seguinte: a oferta que hoje eu acredito que não há necessidade de ir à igreja para fazer uma oferta. A igreja não precisa. Mas a intenção de ofertar não é pela igreja. É a intenção pura do coração. Porque aqui, essa representatividade da presença de Deus no meio do povo, hoje nós somos o tabernáculo vivo de Deus na terra. Porque Cristo habita em nós. Não é isso? Somos moradas de Deus. Se somos morada de Deus, isso tudo que aconteceu aqui é exemplo para mim e para você. Quando eu vou ofertar ou quando eu quero ofertar, eu preciso entender que a oferta precisa ser o melhor de mim. Porque essa representatividade é do Cristo. Animal, né? É Cristo, rapaz. É Cristo. E se Cristo habita em mim, tudo que está em mim precisa ser com amor, com zelo. Aleluia. Tudo aqui foi preparado com zelo no tabernáculo. Então, voltando aqui para a entrada, tinha o altar. Depois do altar do sacrifício, tinha a bacia. Depois da bacia, tinha outra entrada que dava para o lugar santo. Dos santos? Não, para o lugar santo. Isso. Que lá dentro do lugar santo tinha a mesa da preposição com os pães asmos. E em frente tinha o candelabro, porque aqui não está, mas se tiver outra imagem, podemos ver isso. O candelabro, lá dentro tinha alguns outros utensílios. Candelabro. Pode continuar falando. Você quer saber se aqui tem essa imagem aqui aberta pra gente? Só tem essa, né? Que tem outras imagens. Peraí, deixa eu ver aqui. Bota o tabernáculo aí. Voltar aqui, né? Ela aqui. Pronto. Vamos ver mais uma imagem aqui. É candelabro? Isso, aqui. Não pode subir desse aqui. Aqui? Aqui, pronto, aqui. Ela aqui. Ela aí. Só precisa abrir ela para poder... Será que foi não? Tem alguma proibição aqui da imagem. Mas deixa assim. Só visita aqui, acho que ela abre. Mesmo, se visita ela abre. Isso. Pronto, aqui. Deixa eu botar aqui 100%. Programa ao vivo é assim mesmo. Zoom. Aqui, ó. Sai daqui. Pronto. Aí. Então aqui nós temos a entrada, o altar, a bacia. Deixa eu ver se aumenta mais um pouquinho. Aqui. Pronto, deixa eu ver agora aí, baixa. Pronto. Aqui nós tínhamos
o altar, a bacia, a entrada para o lugar santo, sim, onde tinha a mesa dos pães da preposição, tá vendo aqui? E o candelabro, né, que tinha 7 hastes. Isso. E depois seguia que tinha um altar do incenso, aí vinha outra entrada, que era o véu, aonde era a habitação da arca, e ali representava Deus. A arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Toda essa representatividade era para trazer a presença de Deus, a comunhão de Deus com o seu povo. Então, todo esse processo que hoje nós podemos trazer para um conhecimento dos irmãos e amigos, é que quando eu entrava para trazer, na primeira parte, no altar do sacrifício, existia o lavatório. E todo sacerdote que aqui estava, essa bacia do lavatório, ela, quando ele se inclinava para lavar as mãos, ele tinha na testa uma quipazinha. Isso. E a mitra. Que tinha o nome Santidade ao Senhor. Isso. Então ele não poderia esquecer que esse lugar era santo. Que esse lugar foi separado por Deus para que ele sempre estivesse puro diante de Deus. Meu Deus. Então perceba que quando ele tinha a bacia e o reflexo da água que ele olhava, ele não poderia esquecer disso, que esse lugar é lugar santo, e ele tinha que ser também santo, porque ele estava habilitado para exercer a função no tabernáculo. Então perceba que essa construção foi de forma minuciosa, né, detalhista, para que Deus estivesse ali. Não era de qualquer maneira. Às vezes nós vamos para o culto e dizemos, Deus está presente. E às vezes quando dizemos que Deus está presente, aí eu quero chamar a sua atenção, que é um crente em Jesus Cristo, que vai para a igreja às vezes, e a quantas vezes você vai para a igreja, acredita que Deus está presente, mas você não para no culto. Reverência? Não tem reverência. Reverência. Trata de negócios na casa do Senhor. Misericórdia. Trata do que quer, vende na casa do Senhor. Conversas paralelas. Conversas paralelas. Eu quero trazer isso para que a gente possa, na construção do povo, da nação de Israel, a presença agora de Deus, trazer às outras nações que aquele Deus que libertou o seu povo do Egito está presente com eles. Glória. É por isso que a arca sempre ia à frente da batalha, o povo já sabia. E quando Israel levava a arca, era a vitória na certa. Porque o Deus que venceu a Faraó estava agora guerreando com a nação que já temia. Porque o histórico era, veio o Deus de Israel. Jericó, por exemplo, estava cerrada? Já sabia. Porque Deus ali agora habitava com Meu o seu Deus povo. do céu, glória a Deus. Então, só trazendo esses detalhes para que os irmãos possam acompanhar, que no altar do sacrifício, esse altar se queimava a oferta. Ali representava o seu melhor. Para que chegasse no Santo dos Santos. Aprovação. Aprovação. Então, quando você trouxe um animal que era aceito pelo sacrifício, esse animal era queimado. Aleluia. Olha só que interessante isso. Meu Deus, é forte. Quando o animal era queimado, como você é pecador, não conseguia chegar na presença de Deus, o que chegava na presença de Deus era representado pela fumaça do holocausto. Tem aqui, né, pastor? Acho que a gente separou aqui uma imagem dessa fumaça, né? Deixa eu ver aqui se não fugiu aqui. Deixa eu ver. Tem aqui, pastor. Olha ela aqui? Aqui. Quem estava vendo agora, a que estava aberta pra gente. Foi essa aí mesmo? Foi? Essa mesmo. A mesma, né? Aqui já está aberta. Aqui já está aberta.
Deixa eu ver. Aqui, olha aqui, a fumaça. Quando essa fumaça subia, que esse animal aqui era você entregando a sua oferta, era a sua alma para ser aceita por Deus. Aqui essa fumaça representava... Essa fumaça representa o quê? Representava a sua alma chegando aleluia, até Deus, para que você tivesse agora, seguisse o caminho para chegar no Santo dos Santos. Aleluia. Quando Jesus disse, olha só que coisa interessante, Deus, meu me querido. ajuda, meu Deus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, aleluia, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha que coisa tremenda. Essa citação de Cristo, parece até que ele criou essa citação naquele momento entre os seus discípulos, né? Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele estava falando do tabernáculo. Porque essa porta aqui se chama caminho. Eu sou o caminho. Então Jesus é essa porta principal. Aleluia. Eu sou a verdade. A porta para o lugar santo se chamava verdade. Aleluia. E a porta do véu se chamava vida, porque era a última. É onde dava acesso a Deus. Então, quando o homem apresentava a oferta, que a oferta ali agora era queimada em holocausto, porque tinha vários tipos de oferta. Isso. Ofertas pacíficas, a oferta da colheita, a oferta do azeite, da farinha. Mas essa oferta aqui representava o pecado. Nós estamos tratando aqui da presença de Deus. Aleluia. Então, quando o altar aqui agora era queimado, essa oferta que representava o que você trouxe, o seu pecado agora, você não conseguia, como você hoje, porque hoje você se ajoelha, ora, porque o véu foi aberto. Então, hoje você tem acesso a Deus. Como antes você não tinha acesso a Deus, precisava seguir o propósito. Para chegar até o lugar santíssimo, até Deus, você tinha que caminhar esse longo caminho até chegar lá. Então, se você não fosse aceito aqui na sua oferta, você não passava nem para entrar no lugar santo. Meu Deus. Você só entrou num caminho. Meu Deus. Mas não teve acesso à verdade. Meu Deus do céu. E nessa porta da verdade é um lugar santo, era o átrio. Meu Deus. Aonde agora ali tem quem? Então... Tem as mesas com os pães, o pão sem fermento, ou seja, agora você tem acesso à mesa, ou você agora tem a participação de que você agora participa do pão sem fermento. Então não adianta entrar pelo caminho se não der o melhor? Se não existir verdade em você. A Bíblia fala claramente que um semeador, uma parábola, é isso mesmo? Saiu a semear. E as sementes caiu aonde? Em vários tipos de terra. A semente era uma só. Era a palavra. Era a palavra. Não está falando de várias sementes, não. Está falando que a semente representa a palavra. Ela caiu em vários tipos de terra. A terra que era diferente. A terra que era diferente. Então, se ela cai numa terra que ela não vai conseguir germinar ou morrer para poder germinar, não dá fruto. Então você entra num caminho, se não houver verdade em você, você não vai conseguir chegar na vida. É o que é mais importante. Que é o mais importante. Quer dizer que muitos estão no caminho, mas isso é muito sério. Se muitos podem dizer, eu sou crente em Jesus Cristo. Meu Deus. Jesus disse isso. Meu Deus. Que muitos vão dizer isso. É honra com o lábio, vai ao coração. Tá? Está longe de mim, não tem verdade. Então, quando eu entrava na porta do caminho, eu tinha acesso a apresentar a minha oferta que me representava, para que eu fosse aceito. Meu Deus do céu. E é interessante, eu quero trazer algo aqui agora para que você entenda aquela ira, não vou dizer uma ira que nós temos hoje, né? Mas quando Cristo ele entra no templo, que agora nós saímos do tabernáculo e foi agora no templo, lá na frente. Depois do templo, vai haver, tem agora, veio o templo, mas antes depois veio a sinagoga. Isso. Veio as sinagogas, isso. Depois veio as igrejas. Mas aqui, agora a gente pode dizer, que quando Jesus entra e vê os cambistas ali negociando, era negociando
A oferta. A oferta. Por isso que o Senhor derrubou e Ciro quer fazer da casa do seu negócio, porque quando vinha um judeu com a sua a mão vazia, porque ele não tinha oferta, ele veio de outro local, não teve como buscar uma oferta do seu melhor, ele vinha, comprava o melhor que já estava ali entre os cambistas, e ele apresentava o sacerdote para ali o representar. O representante pegava, o sacerdote pegava a oferta e mandava ele partir em paz. Vai em paz. A sua oferta vai ser apresentada. Saía pelo fundo. Saía, voltava e botava para vender de novo a oferta do cidadão. Desvio da oferta. Adulteração daquilo que, ou seja, não estava usando para o que era certo. Se a oferta representava o pecador, então esses defeitos de hoje não são de agora. Não, é antigo isso. Então, o que nós podemos perceber é que a seriedade, quando eu apresentava a minha oferta a Deus, ele vinha para o holocausto, era queimada a oferta. E essa fumaça que ele diz é como o quê? Aroma suave. Então, ele recebe agora... Meu Deus do céu. Recebe agora a sua alma. Meu Deus do céu. Para que você tenha acesso ao santo. Ao santo dos santos. Agora ali, você agora é luz. Porque lá vai ter o candelabro. Olha que interessante isso. Que representa Jesus. Bota a imagem aqui do candelabro para as pessoas não, deixa aí, isso. Quando o candelabro está ali, ele precisava ser fundido de uma só matéria. Isso. Não podia ser emendado. O candelabro. O candelabro ali, ele ali era fundido em uma peça só. Olha só que interessante. Então, quando ele estava pronto, o candelabro tinha que ter sempre azeite. Sempre azeite. E o azeite que estava no candelabro teria que ficar a noite inteira. Não poderia apagar. Então, a representatividade do candelabro é Cristo. Aleluia. E se Cristo está em nós somos o quê? A luz do mundo. Essa luz no Santo dos Santos representava a luz para o povo de Israel. Que Deus é luz para o seu povo. O pão era alimento para o seu povo. São 12 pães asmos, representando as 12 tribos de Israel. É verdade. Quando Deus fala aí agora da haste das 7, são as 7 igrejas. Do candelabro. Então, essa representatividade de luz, que sou eu hoje, é você, que Cristo está em você, você é o sal e luz. Meu Deus do céu. Para aqueles que estão perdidos, é um farol aceso. Meu Deus. Então, é tão sério isso, porque nós trazemos isso como algo do passado. Que privilégio, meu Deus. Mas o tabernáculo, que aqui agora, tantos pães representava Cristo, que ele diz o quê? Eu sou o pão da vida. Não é isso mesmo? Ele vai dizer, olha, está lá em João 6,35. Ele fala sobre os pães, que ele é o pão da vida. Isso. Se ele trata agora o candelabro, que ele é a luz do mundo. Quem anda nele... não está em trevas. Mas passou da morte para a vida. Ó, você agora pode passar pela porta do caminho. Rapaz. Entrou na verdade. É forte. E você agora está diante aos pães e à luz. Meu Deus. Por que a ceia é importante para o crente? Porque é vida? Porque o pão da vida. É verdade. Que é Jesus. Aquele que não come nem bebe não tem parte com Cristo. Então perceba que todo esse cenário do tabernáculo, que hoje nós somos morada de Deus. Então toda a importância que tinha um tabernáculo você tem, meu irmão, eu tenho. Meu Deus do céu. Ah, porque eu sou crente, mas isso ficou no passado. Isso aqui
Esses detalhes da cortina, toda a preparação da mesa, do altar do sacrifício, da bacia, do véu, da entrada, tudo isso foi para que Cristo em você o representasse para as outras nações, para os outros povos, para o ímpio. E referente ao tabernáculo, o que é Shekinah, pastor? É a glória de Deus. Se manifestava em cima do propiciatório, a tampa da arca? Isso só veio com a descida da manifestação na consagração do templo de Salomão, que a glória de Deus desceu. Não desceu no tabernáculo? Desceu na construção, selou, e aí agora foi a representatividade de Deus com o homem. Então, isso já montado, eu quero trazer esse cenário, e o tabernáculo, por representar aqui agora Cristo, eu quero trazer a importância disso, que você se apegue nisso. Isso. Não só conheça os utensílios, mas os detalhes dos utensílios seja importante para você, porque tudo isso cabe a você ter essa representatividade também. Porque assim como a bacia representava ali o reflexo da santidade de Deus pelo sacerdote, você também precisa ser espelho para as outras pessoas. Meu Deus do céu. Então, se você é a casa, a morada de Deus, toda essa representatividade está sobre a sua vida. Se eu sou o tabernáculo, então... Se você é o tabernáculo... Então tem uma bacia dessa também? Você também tem a bacia. É por isso que Jesus... Olha só que coisa interessante. Quando Jesus vai principiar o seu primeiro milagre, em Caná da Galileia, em uma festa... De casamento, as talhas tinham as águas que era para purificação. Então, eles tinham a água da purificação, para purificar, lavar as mãos. Essa bacia também lavava as mãos, em sinal de estarem puros para acessar todos os utensílios. Mas antes, ele via que Deus era santo. Ó. Na mitra, né? Santo. Porque o anticristo, ele quer selar na testa. O selo na testa. Porque vem disso que a representatividade, e quando ele olhava para a bacia, santidade ao Senhor, seja santo como eu sou santo, rapaz. Você está aqui no tabernáculo me representando, cuidando das coisas do Senhor. Então, quando você agora passava pelo caminho, entrava na verdade, começava agora, você já dá um passo à vida. Nós estamos falando de um processo de vida eterna. Não estamos falando de ser só um crente, de crer em Deus. Nós estamos falando aqui que todos os utensílios do tabernáculo que representava Jesus também está sobre você. Se Jesus habita em você. É verdade. Se você é a imagem de um Cristo pequeno, se você é discípulo de Jesus, discípulo também quer dizer, significa imitador de gestos. Então, se você é um discípulo, você é um imitador de Cristo. E se você é um imitador de Cristo, se o tabernáculo representava Jesus e ele habita em você, você tem que entender que a morada de Deus é santa. Hoje hoje eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e oro ao meu Pai. Mas de que maneira você está chegando à presença de Deus? Você tem que passar pelo processo. Você pode hoje não sacrificar um animal. Você hoje pode não comer dos pães. Mas os pães eram pão sem fermento. Quem só comia esses pães era o sacerdote. Mas ele está falando isso, que o pão era sem fermento, porque era um pão sem pecado. Ele está me dizendo que eu tenho que andar sem pecado. E ainda que eu peque, eu preciso me purificar, pedindo perdão a esse Deus, para que eu ande sempre na linha, no raciocínio que eu preciso ser sempre perdoado por Cristo, para continuar na presença de Deus. É muito forte. É muito forte isso.
Então, o tabernáculo é algo antigo. Negativo. É algo do Velho Testamento. É verdade. Para que eu preciso entender sobre isso? Isso tudo são os detalhes de Deus para ele habitar no meio do seu povo. Se Deus ele foi detalhista para habitar no meio do seu povo, e agora sobre a sua vida, para ele habitar na sua vida, não tem nenhum detalhe, não tem nenhum cuidado, eu não preciso mais me cuidar, eu não preciso mais me preparar, eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais lavar as minhas mãos, eu não preciso mais ter comunhão com Deus, porque eu sei que pela graça eu sou salvo. Meu Deus. Se você tem dado mau testemunho, se eu tenho dado mau testemunho, eu estou representando mal a Deus. Talvez essa minha fala não ajude muito, mas se não, veja o que o senhor acha disso. Em uma certa religião, bem conhecida do Nordeste, né? Mundialmente falando, os seus discípulos eles consagram o corpo para receber algumas entidades. E é umas certas consagrações de ficarem trancadas num quarto, ali, né, se consagrando para receber uma entidade. Para manusear bem os utensílios da divindade deles. Isso. É por isso que nós temos que trazer essa clareza. Isso. De que Deus, sendo um Deus agora para Israel Todo-Poderoso, fazer Moisés ser detalhista em o tamanho, largura, altura, Rapaz. material. Então, perceba que essa importância, não podemos ser negligentes. Eu vou para a igreja de qualquer maneira, eu estou na presença de Deus de qualquer maneira. Aí você vai para a casa de Deus, onde você acredita que Deus está, e você não respeita. Você não se importa, eu às vezes não me importa estar na presença de Deus. Aquela passagem de usar, ela encaixa, porque Deus ele tinha feito um modelo de como conduzir a arca. Sim. 4 argolas e 2 varais. Isso. Madeira de acácia, isso, coberta de ouro. Isso. Quando o rei Davi vem trazendo a arca, que estava há 20 anos fora de Jerusalém, houve aquele episódio que a arca ia virar, porque era carregado por bois. Isso. Ela virou. Seria isso ali, por não estar trazendo da maneira que Deus queria? Perfeito. Porque Deus determinou que a arca seria levada pelos sacerdotes. Então não adianta fazer a obra, tem que ser como Deus quer. Como Deus determina. Deus determinou que seria daquele jeito. Então, pagou-se um preço por fazer de qualquer maneira. Então, quando Deus determina Moisés, e todo esse tabernáculo era móvel, estava nesse momento aqui, mais para frente ele tinha que montar do mesmo jeito que Deus determinou. Olha o trabalho que isso dava. Verdade. E o que é interessante também o senhor hoje é pastor hoje. A importância de o senhor estar com pessoas que estejam falando a mesma língua. O projeto é do senhor. O projeto Deus deu a Moisés. A planta do tabernáculo. E observe que o tabernáculo, quando a planta chegou embaixo no meio do povo, Moisés não ouviu opiniões alheias. Ele fez com a planta a orientação de Deus. E essas opiniões alheias, isso não pode prejudicar não também o ministério? Com certeza. Nós precisamos entender por onde Deus está falando e de que forma Deus está falando. Nós temos hoje a bússola, que é a palavra de Deus. No seminário, nós sempre aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é só a Bíblia. Olha que coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não se detém só à Bíblia. Porque a multiforme graça de Deus não se detém
somente nos livros que nós hoje temos. Com certeza. Então Deus pode nos surpreender e você vai procurar base e você não vai achar. E estudando a teologia também, vamos encontrar os pais da fé, que muitos escreveram suas cartas. Isso. Com alguns defendendo o respeito aos bispos, por exemplo. Pois não, pastor? Porque hoje nós precisamos entender o que Deus estabeleceu para o seu povo, para a sua nação e para a sua igreja. Isso. Seu povo, nação e igreja. Isso. Esse é um processo de progresso. Porém, o Deus do progresso mantém-se o mesmo Deus. Isso. Aquele que foi ontem, ele é hoje e será eternamente o mesmo. Isso. Então, o que ele trouxe para o povo, ele trouxe para a nação e trouxe para a igreja. Então, esse processo do tabernáculo, volta aqui um pouco, é o mesmo cenário que nós temos que viver hoje. Eu posso mudar daqui para colar, para qualquer lugar, mas eu preciso montar o mesmo cenário. Eu não posso mudar aquilo que Deus colocou em mim. A minha essência é única porque Deus estabeleceu isso para mim. Então, um homem que não conhece o seu Deus é um homem vulnerável, preso a estatísticas fora. Não tem visão de Deus porque ele não tem segurança de que Deus o escolheu para determinado fim. Então, eles têm que estar seguros. Então, Moisés estava seguro do que Deus determinou. Então, se ele desmontava o tabernáculo aqui e montava dias depois em outro local, ele montava a mesma forma. Era detalhe, né? Muitos detalhes. Então, quando o homem chegava aqui tinha os pães asmos e tinha um candelabro. E o interessante é que o azeite, olha que coisa maravilhosa. Imagine aquela época para que o azeite fosse prensado para produzir, e Deus determinou que o azeite tem que ser puro. Não tinha que ter água, não tinha que ter mistura. Batido, né? Batido. Amassado. Até produzir o azeite. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. E quando o azeite ele era produzido, ele trazia para colocar no candelabro e acendia para dar luz. O que quer dizer isso? Quanto mais bate, você cresce, mais brilha. Né? Perfeito. Quanto mais ele é prensado, aleluia, mais ele é genuíno. Glória a Deus. Mas ele é puro. Aleluia. E a luz dura mais a noite inteira. Meu Deus do céu. Veja que esse é o processo, aleluia, na sua vida, na minha vida. Aleluia. Que o azeite é o Espírito, é representado pelo Espírito Santo. Meu Deus, que maravilha. Então, se você tinha agora acesso, olha só, o pão agora era sem fermento. Então, o pecado não representava mais você agora foi coberto ali agora, porque você passou pelo sacrifício. Você agora é luz e você agora, olha, é o azeite. O Espírito Santo agora habita em você. Então nós podemos dizer que Deus é o mesmo, mas vai de quem busca. Se você deixar Deus lhe apertar, ele disse Paulo que Paulo não se angustie. Eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Quanto mais, eu não quero fazer apologia, sofrimento não. Sim. Mas nós já entendemos que quem mais sofre, mais ama a Deus. É mesmo, meu Deus. Quem mais sofre, mais ama a Deus. É verdade. Então, se isso pode ser um sinal de que eu preciso buscar mais a Deus, Deus forçosamente pode criar cenário de desgaste para que eu entre pelo processo. Porque foi assim com a nação de Israel. Nós falamos isso num programa anterior. Isso. Israel passou por um processo doloroso. José passou por um processo doloroso. Moisés, a sombra de Moisés era a morte o tempo todo. Aí era um povo rebelde o tempo todo que Moisés precisou aturar.
Então veja que o processo de esmagamento para produzir paciência, para produzir amor, para produzir calma, para produzir longanimidade, para produzir unção de Deus, está representado agora pelo azeite do candelabro que vem acender a luz para o lugar santo. Você ainda, não chegamos ainda a passar pelo altar do incenso. O altar do incenso ficava depois, que antecedia a porta da qual? Do véu, que se chamava vida. Ainda tinha o altar do incenso. Quando o incensário, essa fumaça aqui, ó. É o incensário, né? Aqui é as orações dos santos. É a sua oração, significou que você chegou na presença de quem? De Deus. Você passou pelo caminho, você sacrificou, se lavou, e agora tem acesso ao pão sem fermento, sem pecado, você é luz. As suas orações agora é aceita. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia.